E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Acorda o Maracanã, ecoam os tambores e pulsa o coração tricolor. Surge nos bastidores uma tempestade de cifras e ambição, proposta milionária vivo, capitaneada pelo audaz Christian Gebara, mira com intensidade o Fluminense. O CEO respira paixão pelo clube, enxerga no tetracampeão carioca e campeão brasileiro 2023 a chance de fortalecer não apenas imagem, mas sim um império no futebol, que pode redefinir rumos no Rio e no Brasil. A novela está engatilhada. Posiciona-se como protagonista um investimento que promete mexer com estruturas, mexer com egos, mobilizar a torcida e redesenhar jogos. No vestiário, Renato Gaúcho assume seu posto com carisma de general, comando técnico consolidado, respeito absoluto. Há rumores de um aporte de peso para reforçar o elenco. O portal Transfermarkt revela um plantel com valor aproximado de 82,65 milhões de euros, com 34 jogadores, média de idade de 28,4 anos e cerca de 10 atletas estrangeiros. Esse montante, portanto, abre margem para aquisições de impacto, goleiro, zagueiro, meio-campo, peça-chave para projetar o Fluminense na briga por títulos expressivos. Na Série A 2025, o Flu vai muito bem. Ocupa a sexta posição com 20 pontos em 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, saldo positivo de 3 gols. Quase no G4, respira competição. O time vive o equilíbrio dentro do campo, mas sabe, para subir ainda mais, precisa de fogo no elenco, além de nomes consagrados que tragam gols e consistência. É nesse vácuo que a proposta milionária Vivo pode acender a chama transformadora. Christian Gebara entra em cena com olhar clínico, paixão genuína e visão corporativa. Quem vê só contas pode duvidar, mas ele declara admiração sincera pelo clube. O RP do mercado aplaude. Trazer um consolidado como o Fluminense ao portfólio da Vivo não é só investimento financeiro, é aposta em emoção, engajamento e sinergia com o público apaixonado. O desafio: equilibrar business e futebol, driblar burocracias, envolver conselho, STJD, CBF e torcida para fechar o casamento. Imagine, temporada 2026, com recursos garantidos, o Flu traz reforços pontuais de elite, um camisa 9 goleador, um meio organizador, um zagueiro de escola europeia. Renato Gaúcho ganha armas para implantar tática que varia com inteligência, mais pressão, compactação, variação de posse. A torcida, ainda na arquibancada, vibra ao ver time de posse dominante, valorizando a bola, o jogo ofensivo e o fator casa explorado com maestria. Enquanto isso, a base segue estrelando projetos. Com aporte, obras em Xerém, categoria de base, aceleram. Centro de treinamento paga tributo à formação. Os jovens se espelham em ídolos, cenário de crescimento, com Pitaluga confirmando titularidade, retorno em janeiro de 2025, e promessas como Cauã Elias, autor de 5 gols desde transição da base, tomam palco. Verdadeiros ativos do clube, a serem valorizados, ampliando o vínculo de identidade. Por outro lado, tensiona-se o mercado. Quantas peças vender para abrir espaço a contratações de renome? Fluminense tem jogadores em fim de contrato, alguns confirmados, outros em impulso de renovação ou saída. O dilema: segurar para name recall ou capitalizar. Gebara pode propor solução híbrida: vendem, seguram promessa, injeta a caixa para trocar por maturidade imediata. Guarde essa tacada. Do lado da Série A, o campeonato está paralisando entre 13 de junho a 15 de julho, por conta do Mundial de Clubes FIFA nos Estados Unidos. É no período que a negociação poderia voar. As conversas sigilosas avançam bem, CEO, Grêmio Jurídico e Fluminense arquitetam contrato com pingentes de performance, bônus por Libertadores, títulos. O clube pressiona por controle esportivo, a Vivo propõe estrutura corporativa na base e marketing nas redes. O ambiente então se recalibra, gestor, técnico e torcida pressionam. A grande mídia carioca acompanha minuto a minuto. O clima, expectativa azula, conflitos latentes, haverá interferência da Vivo em instalação?
Ou o DNA tricolor será preservado? A chapa está quente, investidores rondam, integrantes do conselho pressionam por transparência e garantias jurídicas. Fase final da primeira etapa. Com 11 jogos jogados, a tabela revela adversários diretos, cada clássico vale ouro. O Fluminense, aproximado do G4, sabe que vai precisar de elenco com mais contingência de banco. A proposta milionária Vivo surge como remédio imediato, recursos para reforço e estabilidade financeira. O relógio corre, câmaras fechadas no torneio e janela de transferências próxima abrem brecha para a conclusão do negócio antes de julho. E o que reserva o amanhã próximo? Um estádio vibrante, com patrocínios surfando no uniforme, placa digital, camisa Vivo mais Flu. O retorno sobre investimento? Explosão nas redes, novos sócios, maior receita com bilheteria, premiações. A escalada rumo a Libertadores vira inevitável. O ambiente passional se mistura à performance, o Fluminense se prepara para disputar novamente altos patamares. Renato Gaúcho, experiente e estrategista, observa com atenção os desdobramentos. Sabe que, com o respaldo de uma gigante como a Vivo, poderá montar um elenco com profundidade e alternativas táticas. A diretoria já mapeia possíveis nomes no mercado sul-americano e europeu. Há conversas com representantes de jogadores que atuam em Portugal, Argentina e até da Premier League. A meta é ousada, trazer pelo menos 3 reforços de peso ainda em 2025, com contrato fechado antes da abertura da próxima janela internacional. No vestiário, os jogadores se dividem entre empolgação e incerteza. Enquanto alguns veteranos veem a oportunidade de disputar campeonatos em alto nível com mais chances de título, outros temem pela mudança de estrutura e maior cobrança. Há também quem veja na chegada da Vivo a chance de valorização individual. Afinal, com visibilidade nacional e internacional ampliada, os holofotes naturalmente recaem sobre o elenco. A motivação aumenta, a disputa por vaga no time titular se intensifica, e o desempenho tende a crescer. Nas arquibancadas, o sentimento é de esperança. A torcida tricolor, apaixonada e exigente, sonha alto. As redes sociais fervem com mensagens de apoio à negociação. Hashtags como hashtag Vivo no Flu e hashtag Flumilionário disparam entre os tópicos mais comentados. Torcedores organizam mosaicos para os próximos jogos com mensagens de boas-vindas à empresa, mesmo antes da assinatura oficial. É um fenômeno de mobilização espontânea, que fortalece a mística do clube e cria um ambiente favorável para a conclusão do negócio. A imprensa esportiva acompanha cada detalhe com lupa. Programas de debate discutem as implicações da aquisição. Alguns especialistas exaltam a possibilidade de o Fluminense se tornar protagonista nacional e até continental. Outros, mais céticos, alertam para o risco de interferência externa nas decisões esportivas. Em meio a opiniões divididas, uma coisa é certa, o nome Fluminense volta a ocupar o centro da pauta esportiva nacional com força e relevância. Do ponto de vista administrativo, o clube prepara uma reestruturação interna. Há projetos de modernização do departamento médico, investimento em tecnologia de análise de desempenho e ampliação do centro de treinamento profissional. A ideia é transformar o Fluminense em uma referência em gestão e infraestrutura no futebol brasileiro. Os primeiros passos já foram dados com a reformulação das categorias de base, que agora contam com acompanhamento psicológico, nutricional e técnico mais rigoroso. Christian Gebara pretende usar o case Fluminense como vitrine para um novo modelo de negócio no futebol nacional. Em entrevistas recentes, afirmou que o futebol é uma das plataformas de engajamento mais poderosas da América Latina e que o Fluminense tem todos os atributos necessários para se tornar um projeto de sucesso. Ele já autorizou uma equipe de executivos da Vivo a elaborar um plano de expansão de marca vinculado diretamente ao desempenho esportivo do clube. A proposta é ambiciosa e ousada. Enquanto a negociação avança, a diretoria do Fluminense mantém o discurso cauteloso. Ninguém confirma, ninguém nega. Mas nos corredores das Laranjeiras, o otimismo é evidente. Há sorrisos contidos, reuniões a portas fechadas e movimentações fora do comum. O Conselho Deliberativo convocou sessão extraordinária para debater os impactos da possível aquisição. O clima é de decisão histórica.
Alguns conselheiros pedem mais tempo para análise, outros defendem aprovação imediata diante do potencial transformador da proposta. No campo, o time segue firme. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense conquistou vitórias expressivas nas últimas rodadas. O sistema ofensivo vem se mostrando eficiente, com destaque para John Kennedy e Arias, que juntos já somam mais de 10 gols na temporada. O meio-campo, liderado por Ganso e Martinelli, mantém a consistência. A defesa, com Marlon e Felipe Melo revezando na liderança, mostra solidez. A equipe tem identidade, padrão de jogo e, agora, perspectiva de reforço substancial. Se a Vivo realmente assumir o comando, a expectativa é que o investimento ultrapasse os R$ 500 milhões nos próximos 5 anos. Esse valor incluiria contratações, pagamento de dívidas, ampliação de estruturas e reforço nas categorias de base. Além disso, estuda-se a criação de um fundo específico para a formação e negociação de atletas, permitindo que o clube lucre com futuras transferências sem comprometer o elenco principal. A nova fase do Fluminense, se confirmada, marcará uma ruptura com o passado recente. Após anos de dificuldades financeiras, renegociações e contenção de gastos, o clube vislumbra um cenário de abundância, planejamento e protagonismo. A torcida, que sempre esteve ao lado, terá agora a chance de ver seu time brigar em igualdade com os grandes investimentos do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com a iminência do acordo, o Fluminense começa a redesenhar seu futuro. Nos bastidores, projeta-se até mesmo a possibilidade de uma nova arena própria, financiada em parte pelo grupo empresarial, que enxergaria nesse investimento não apenas um ativo esportivo, mas uma plataforma de eventos e geração de receita. Embora o Maracanã siga sendo o palco principal, uma casa própria poderia consolidar a independência estrutural do clube, gerando ainda mais identificação com sua torcida e abrindo novas fontes de lucro. As negociações, apesar de discretas, já envolvem escritórios de advocacia, consultorias financeiras e representantes de entidades esportivas. Cada cláusula está sendo analisada com cuidado. A intenção da Vivo, segundo fontes internas, é respeitar a história e os valores do Fluminense. A empresa não quer apenas ser dona de um clube, quer ser parte da sua identidade, contribuindo com profissionalismo, transparência e modernidade. A ideia é unir a paixão tricolor com o know-how corporativo de uma gigante das telecomunicações. Por outro lado, algumas alas mais tradicionais do clube manifestam cautela. Há temor quanto à possível perda de autonomia e à entrada de executivos externos em áreas estratégicas. Para muitos torcedores, o Fluminense é mais que um clube, é patrimônio afetivo, é herança de gerações. Por isso, a diretoria se comprometeu a realizar um plebiscito com os sócios, caso a proposta avance para a fase final. O objetivo é garantir que toda a comunidade tricolor participe dessa decisão histórica. Enquanto o processo amadurece, o elenco se mantém focado nos compromissos esportivos. O Fluminense segue vivo em 3 frentes: Campeonato Brasileiro, onde briga no topo da tabela, Copa do Brasil, em fase eliminatória decisiva, e Copa Libertadores, onde avança com autoridade na fase de grupos. A combinação de desempenho em campo e perspectiva de reforço fora dele cria uma atmosfera raríssima, otimismo técnico e financeiro caminhando lado a lado. Para o técnico Renato Gaúcho, a possível chegada da Vivo representa mais do que investimento. Significa respaldo. Significa competitividade em alto nível. Em entrevistas recentes, Renato tem evitado falar diretamente sobre a proposta, mas deixou escapar: com estrutura, a gente vai longe. O elenco sente essa energia. Os bastidores fervem. O torcedor sonha. E, nos corredores silenciosos das Laranjeiras, há quem diga que o martelo pode ser batido ainda neste mês. O impacto disso para o futebol brasileiro será gigantesco. Caso a Vivo concretize a compra, o Fluminense se tornará o primeiro clube carioca a receber investimento de uma multinacional com atuação em diversos países. Isso não apenas recoloca o clube no radar dos grandes da América do Sul, como também pressiona outras equipes a se reinventarem para não perderem competitividade.
O Campeonato Brasileiro muda de patamar, e o Flu, mais uma vez, puxa a fila. Para a torcida, cada novo boato é um novo motivo de euforia. As lojas oficiais do clube registraram aumento nas vendas. A procura por ingressos para os próximos jogos aumentou significativamente. Crianças voltaram a pedir camisas tricolores de presente. Velhos torcedores, que viveram tempos difíceis, reencontram o brilho nos olhos. O Fluminense vive uma primavera, e ela parece ser apenas o começo. Resta, agora, a definição oficial. A assinatura do contrato. O anúncio em coletiva. O brinde que sela a parceria entre paixão e estratégia, entre futebol e tecnologia. Se tudo der certo, o Fluminense renascerá em sua versão mais forte, moderna e promissora dos últimos tempos. E quando o apito soar novamente, haverá um time em campo não apenas com tradição, mas com futuro, e um futuro tricolor de verdade. Em um Brasil de clubes que se profissionalizam, o Fluminense dá um passo à frente. Com a proposta milionária da Vivo, não se trata apenas de sobreviver, trata-se de conquistar, liderar, inspirar. A história já foi escrita com suor, títulos e glórias. Agora, começa um novo capítulo. E ele promete ser o mais ousado de todos. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.